Graça e paz, irmãos. Tudo jóia, bom dia. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, né? Que o Senhor fale no nosso coração, que a gente aproveite da melhor forma possível, né? Essa oportunidade que nós temos aqui agora, de louvar ao Senhor, de colocar diante dEle nossas súplicas, nossa oração, o desejo do nosso coração de louvá-lo, né, em todas as coisas, sobre todas as situações e colocar diante do Senhor o nosso desejo de estar firmes diante dele. Vamos orar para dar início? Pai querido, louvamos ao Senhor, engrandecendo o Deus por esse dia perfeito, dia que o Senhor fez. E nós devemos glorificar o Senhor nesse dia, glorificar ao Senhor, porque o Senhor, de fato, tem feito maravilhas no nosso meio. Muito obrigado. Quero agradecer pela oportunidade que temos de estar junto dos meus irmãos, ainda aqui de forma virtual, Deus, mas eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, porque a tua graça, Deus, ela é abundante sobre as nossas vidas, abundante sobre a vida das nossas famílias. Então, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor, nos fale o coração, nos ajude, nos auxilie para regular o teu santo nome, porque nós aqui permaneceremos firmes ao propósito do Senhor para nós. Muito obrigado. Nós te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês de um cântico, na verdade de um hino. Firme, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos
firme nas promessas de Jesus. Acho que o violão aqui onde eu coloquei ia cair. Ah, boa coisa o violão caindo, né? Deixa eu falar um apoio bom agora. Acho que parou. Acho que parou. Acho que não cai. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento da tela. Pronto. Estamos de volta. Então, vamos lá. Agora, nós vamos dar continuidade àquele nosso estudo que a gente está dando, né? Onde nós estamos falando dos atributos de Deus. E aí a gente falou sobre atributos incomunicáveis, alguns, né, deles. Falamos sobre a questão de como Deus lida com esses atributos, né? A gente falou da questão da soberania e como a soberania se manifesta. E hoje nós vamos falar sobre os atributos comunicáveis, que vem a ser isso, são aqueles atributos que Deus, de alguma forma, compartilha com a gente, permite que nós os exprimamos, joia? Permite que nós demonstremos. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente começa o nosso estudo, tá bom? Tela compartilhada. Tá aí, atributos comunicáveis. Então, vamos lá, vamos, sem enrolação, vamos andar aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Pronto, atributos comunicáveis. Agora sim. Os atributos comunicáveis, eles são aqueles com os quais Deus se relaciona com os seres, por ele criados. Também conhecido como atributos morais. Os atributos comunicáveis são a fidelidade, a bondade, a santidade, a justiça, a veracidade, a misericórdia, o amor e a sabedoria. Esses atributos Deus tem e Ele nos comunica, compartilha com a gente. É claro que em Deus esses atributos são perfeitos, né? Eu já falei sobre isso. Se não me engano, eu já dei essa aula bem no início da nossa caminhada juntos aqui no Jardim das Américas. Mas é bom a gente voltar nele agora. Então, esses atributos, que são atributos comunicáveis, são aqueles que Deus compartilha com a gente. Joia? Ele permite que nós, de alguma forma, o exprimamos. Então, a gente tem Isaías 1, 6, 1 a 13. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir, que a gente vai dar uma olhada nesse texto. Isaías 6. Que é aquela visão de Isaías, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi, disse Isaías, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, aliás, o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, um tipo de garra, né? Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, pois depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, e dize a este povo, ouvi, não atendeis, vede, mas não percebeis. Torna invisível o coração, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não
venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem desculpa, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas ficam sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. O outro texto é o de Apocalipse, e fala também mais ou menos com palavras diferentes, essa mesma ideia. Então vamos lá. A visão de Isaías e o seu chamamento. Ele clamava, no versículo 3, um para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, aquela visão dos anjos que ele tem. No versículo 8, diz que os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, são cheios de olhos. Ao redor, por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Está lá em Apocalipse. A palavra hebraica para ser santo, né? Ela deriva da raiz Kad, ou Kadash, que está lá atrás, que a gente conhece também como Kadosh, né? Que significa cortar ou separar, quer dizer separado. Deus é separado de nós em 2 sentidos, na separação e na distinção, ou na posição e na relação. Vamos lá, vai ficar claro. Portanto, a ideia da Bíblia, né, da Escritura, de santidade de Deus, ela é dupla. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela tem esse sentido original, que é que ele é absolutamente diferente de todas as suas criaturas, ele é distinto, sabe? E é exaltado acima de tudo, em majestade infinita. E, entendendo dessa forma, a santidade de Deus é um de seus atributos transcendentes, né, que vão além do nosso entendimento. E, às vezes, é mencionado como sua perfeição central e suprema. As pessoas, há muito teólogo que diz o seguinte, que Deus é tudo que é porque, primeiramente, ele é santo. Ou seja, dizendo que essa é a perfeição suprema de Deus, né? Ele é o Criador, nós somos sua criatura. Essa diferença excede a nossa imaginação. Como Criador, ele está acima de todos os povos. Isaías fala da grandeza de Deus em relação à criação. Ele é o eterno Deus, o Senhor, o Criador, conforme a gente vê ali em Isaías 40, verso 28. No mesmo capítulo, Deus desafia suas criaturas com essas palavras. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? É o versículo 25. A conclusão é importante, mas a conclusão importante que Isaías chega, né, é que as criaturas não são nada quando comparadas a Deus, quando comparadas ao nosso Criador. E aí, essas nações são consideradas, o texto lá de Isaías, né? Elas são consideradas como um pingo de água que cai no balde, tudo muito pequeno, como um grão de balança. Aí eles são como pó. Na verdade, todo esse texto está dizendo que tudo diante de Deus é nada, porque Deus é muito maior que tudo, né? Segunda situação é que a santidade de Deus tem um aspecto de forma assim bem específica, que ele é ético nas Escrituras. Deus é santo e, portanto, não pode ter comunhão com o pecado. A gente vê isso em Jó. Abacuque emprega, neste mesmo sentido, a palavra santidade e indica a pureza majestosa de Deus, ou a sua majestade ética. Trata da sua relação com o pecado e suas ações puras e justas. Então, vamos lá. Deus é puro e sempre faz o que é certo. Joia? Ele está acima de todo o pecado, de todos os mal, de toda a maldade, aliás. Ele está acima de todas as coisas, né? Então, ele sempre vai fazer o que é certo. Ele não vai errar. Deus nunca erra.
Joia? Ele sempre age assim, porque a sua natureza é santa. Então, ele age de acordo com a sua natureza. Aquilo que a gente viu lá atrás, Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode criar uma bola quadrada. Lembra? Ele não pode ir contra ele mesmo. Assim, porque ele é santo, justiça inteira, natureza santa, suas ações também são santas, né? A justiça eterna, é como ele é externa, é como ele exprime essa santidade para com as criaturas que foram feitas. Então, por esse motivo, ele é separado e se distingue dos homens. Ele é diferente, ele não é igual aos homens. Olha lá, Josué. Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Olha que coisa, ele está dizendo, ó, vocês não podem servir a Deus de qualquer forma, ou servir a Deus depois de querer servir o capeta, porque aí Deus vai se voltar contra vocês, e aí, depois de ter feito bem a vocês, vai fazer mal. Ele vai vir para arrebentar. Então, a santidade é uma qualidade central de Deus, a gente já sabe disso. Ele não apenas decide o que é certo, ele mesmo é certo. Olha que legal. Ele não decide o que vai ser certo e o que é errado. Ele é certo. Então, tudo emana dele. Isso é interessante de entender. Tudo emana de Deus. Tudo vem do próprio Deus. Por exemplo, é impossível que Deus minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eliú entendeu esse fato quando disse, longe de Deus o praticar ele a perversidade e o Todo-Poderoso cometer injustiça. Ele sabia que era impossível Deus agir fora dos seus atributos. Deus é santo, porque ele é separado e é exaltado acima de qualquer outro nome. Olha o Salmo 99:5. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés. Porque ele é santo, e Salmo 145:13, o teu reino é de todos os séculos, é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. A expressão santo, 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 então, aparece 2 vezes na Bíblia, só 2. Uma em Isaías e outra em Apocalipse. Por isso a gente usou esse texto lá, né? Em ambos os casos, a frase é falada ou cantada por criaturas celestiais. Olha que interessante. Então, os homens não têm essa revelação desse Deus santo, santo, santo. Somente criaturas celestiais, somente os anjos falam isso e é cantada por ele lá. E ambas as vezes, ela vai acontecer de uma visão de um homem que foi transportado para o trono de Deus. Olha, então, as 2 vezes que aparecem seres celestiais, dizendo santo, 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 esses seres essas pessoas foram transportadas de alguma forma em espírito para a frente do trono de Deus e viram isso. Então, em primeiro lugar, pelo profeta Isaías e em segundo lugar depois, o apóstolo João passou pela mesma experiência. Quando os anjos ao redor do trono chamam ou clamam, né, um ao outro, ou um para o outro, santo, 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 eles estão expressando com força e paixão a verdade da santidade suprema de Deus, uma característica essencial que expressa sua impressionante e majestosa natureza. Isso é um triságio. O que é triságio? É como se expressa, né, um superlativo máximo, seja lá do que for. Isso acontece na Bíblia, né? Essas 2 vezes, quando é expressa a santidade de Deus. Ele é santo, santo, santo. Ele é completamente santo, ele é totalmente santo. Então, o triságio expressa a natureza trina de Deus, primeiro, também, e as 3 pessoas da divindade, cada uma igual em santidade e também, não só em santidade, mas em majestade. Então, as 2 visões de anjos ao redor do trono proclamam que ele é santo, santo, santo. Isso indica claramente que Deus é o mesmo em ambos os testamentos.
Em ambas as situações, Deus é santo, santo, santo. Muitas vezes enxergamos o Deus do Antigo Testamento como um Deus de ira e o do Novo Testamento como um Deus de amor. Na verdade, isso é um pensamento ruim, errado, porque não tem como a gente divorciar o Deus que é amor e é totalmente amor, e o Deus que manifesta sua ira e manifesta totalmente quando a manifesta. Então, Isaías e João apresentam um retrato unificado do nosso Deus, santo e majestoso, impressionante e imutável, o qual, ao mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus, no verso 13, 8, diz lá, né, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Senhor. Dom perfeito, olha que maravilha. A santidade de Deus, então, ela é eterna, assim como o próprio Deus é eterno e é perfeito. Então, santidade. Santidade, ele é um atributo comunicável. Deus é totalmente santo. Nós não. Nós somos santificados em Cristo Jesus. E sendo santificados em Cristo Jesus, a gente tem que se virar. A gente tem que fazer um esforço bem grande para demonstrar essa santidade, para viver em santidade. Porque o que acontece? Depois da nossa regeneração, a gente continua lutando contra o pecado. A gente continua lutando contra a natureza antiga que quer o espaço que lhe pertenceu um dia. Perdão. O pecado, antes da regeneração, ele reinava absoluto nas nossas vidas. Entretanto, depois que o Senhor nos trouxe a si, agora nós temos condições de lutar contra o pecado. Agora a gente não mais é escravo do pecado. Joia? Então, nós fomos criados à imagem de Deus, e um Deus santo, e desafiados a imitar o seu caráter. Aqui que está a história, né? A gente é desafiado a imitar Jesus. A gente é desafiado a imitar a Deus. Tanto lá no Antigo Testamento, a gente vê isso em Levítico, ele diz, eu sou o Senhor. Olha, está dando sono mortal agora. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Portanto, santificai e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Como nos dias de hoje, a santidade é um alvo de todos os servos de Deus. Fala para você, todos nós devemos perseguir a santidade. E Paulo, ele nos encoraja a isso, sabe? Olha o texto aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos. Atenção, purifiquemo-nos, santifiquemo-nos, tá joia? De toda impureza, tanto da carne quanto ou como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A intenção é que cada um de nós se desenvolva na santidade, cresça em santidade e em novidade de vida. Esse é o objetivo de Deus para cada um de nós. E com esse objetivo, ou com esse alvo, é que ele nos salvou, para que a gente demonstrasse o seu caráter e a sua santidade. É claro que a gente não consegue expressar a santidade de Deus nesse contexto que nós vivemos aqui, esse contexto de homens caídos, de pessoas caídas, que dependem da graça de Deus para estar de pé. Mas esse é o objetivo de Deus para com a gente, sabe? O apóstolo Pedro completa com as seguintes palavras. Olha lá. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas antigamente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Olha só, Pedro está invocando o povo. Ó, vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos de um Deus santo. Então, vocês precisam ser santos também. É claro, evidente. Não tem um outro lugar para se correr. Ele está dizendo que nós somos filhos do Deus santo e, por isso, devemos também exercer a santidade. Joia? Então, Deus ama a sua santidade, a própria santidade.
com infinito amor e cuida da sua pureza. É por isso que ele não pode se consorciar, ele não pode se associar com o mal ou com o pecado, porque ele mesmo zela pela sua santidade, pela sua pureza. Esse é o ponto de partida para a compreensão de Deus, do homem e também do mundo. Se não começarmos por aqui, tudo vai dar errado. Se não sentirmos uma sensação de temor, né, de medo, de admiração pela santidade infinita de Deus, que se impõe ao mal com ira e furor, então todos os nossos outros sentimentos e pensamentos vão estar com defeito e, na pior das hipóteses, vai estar errado. Vai estar errado. Assim, um defeito é na melhor das hipóteses, vai estar manchado, imperfeito, esburacado, mas não como Deus quer que esteja. Então, a santidade, a gente entende que é o primeiro dos atributos comunicáveis que a gente deve ver. Eu quero que vocês vejam esse vídeo, não sei se ele vai passar sem picotar.
Amém. Amém. Então vamos seguir. Deixa eu fechar aqui. Pronto, fechei o compartilhamento. Isso aí. Deixa eu tirar o óculos. Não, vou ficar com ele mesmo. Acostumando com ele. Então, queridos, quando a gente trata da santidade de Deus, a gente está tratando dessa singularidade. E essa singularidade é tudo para nós. Então, nós devemos considerar, não só na santidade de Deus, que é singular, mas na santidade como atributo comunicável. Nós precisamos ser santos. Ele quer que nós sejamos santos e assim nós vamos nos esforçar para proceder, tá bom? Eu quero terminar por aqui. Deixa eu ver o tempo. Tá com tempo bom. Eu quero terminar por aqui, desejando a você um bom domingo. Estou começando a gripar. Desejando a vocês um bom domingo. Que Deus os abençoe, tá joia? E se tudo der certo, daqui a pouquinho a gente tem a outra transmissão também, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Bom dia, bom almoço. Que vocês possam estar aí, de fato, vivendo um primeiro dia de semana abençoado para a glória do nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é único, aquele que é santo, aquele que é incomparável. Joia? Vamos lá. Deus abençoe e até mais.